Fala galera, aqui é o Thiago Berdan, do Berdan Power BI e hoje vim aqui dar uma dica bem legal. Bom, primeiro só esclarecendo, né, um dos propósitos desse canal aqui é eu produzir conteúdo para todos os níveis, desde quem é curioso, ainda nem mexeu no Power BI ainda, quer saber o que é, como começar, até quem já está aí trabalhando com essa ferramenta e quer aprender, por exemplo, funcionalidades mais avançadas, tá bom? Hoje, inclusive, vou ensinar vocês a fazer cálculos acumulados no DAX, tá? Isso é muito útil, assim, em diversas utilizações. Vou mostrar duas aqui pra gente, e aí qualquer coisa vocês deixem no comentário. Acho que vale um like e uma inscrição aqui no canal. Então vamos lá, vou mostrar o meu Power BI aqui. Vocês estão vendo aqui o meu Power BI, né? Eu fiz já um cálculo de faturamento, já deixei ele aqui na tela para vocês, tá? Que basicamente é fazer a quantidade vezes o valor unitário aqui dentro da minha tabela, tá? E eu quero saber o valor acumulado por data e por vendedor, tá bom? Por data já é um cálculo um pouco mais conhecido. O por vendedor aqui não é tão conhecido assim, então a gente vai explorar ele um pouquinho. O que eu quero fazer? Ó? Pensa nesse valor aqui que está na tela. Eu tenho aqui 2018, janeiro de 2018, ele vendeu 1.549.611. Em fevereiro, 2.980. Quando eu acumular, o que ele vai aparecer aqui do lado para mim? Ele vai aparecer nessa primeira linha, né? 1.549. Na segunda linha, ele vai aparecer 1.549 mais 2.980. Na terceira linha, a soma desses três aqui, tá bom? Então, eu vou criar uma medida aqui. Vamos lá. Nova medida. Vou chamar ela de acumulado no tempo. Vou abrir aqui a minha Calculate, tá bom? Depois, talvez eu possa falar mais aí sobre as expressões em si, passo a passo, mas como disse que já é um vídeo um pouquinho mais avançado, tá bom, pessoal? Então, ó, vou utilizar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero acumular esse faturamento aqui, linha a linha, né? Então, eu vou utilizar aqui a minha medida de faturamento, que eu já criei, e eu vou filtrar pela minha data. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar o seguinte, eu quero calcular o meu faturamento quando a minha data, que eu tenho aqui já a minha tabela calendário, for menor ou igual ao máximo da data. Vou fechar aqui a minha expressão. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal? Ó, eu quero fazer um cálculo do meu faturamento, só que eu quero que você calcule nesse intervalo para todas as datas que forem menor ou igual ao máximo da data. O que significa? O que é o máximo da data? Você tem que olhar isso linha a linha. Quando você pensa que ó, em 2018 ele tem janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai, o máximo da data vai ser a linha que você está. Então, qual que é o máximo aqui de abril? O máximo vai ser o próprio abril. Então, ele vai calcular o faturamento de janeiro até abril. Por quê? Março, fevereiro e janeiro são menor ou igual ao máximo da minha data. Deu para entender? Então, em maio, o que ele vai calcular? Ele vai calcular o faturamento em todas essas linhas que estão abaixo do meu máximo, que é a linha que eu estou, no caso aqui, maio. Então, ele vai fazer esse, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse, tá bom? E assim por diante para todos esses meses, para todos esses anos aqui. Então, vamos fazer um teste. Ó. Criei aqui a medida acumulada no tempo. Vou colocar ela aqui na minha matriz também, ao lado do faturamento, para a gente comparar. Então, olha que legal. Na minha primeira linha aqui do faturamento, eu tenho só janeiro, beleza? Então, menor ou igual a janeiro, só tem o igual, ele vai considerar o mesmo valor de janeiro. Aqui em fevereiro, ele vai considerar a data menor ou igual ao máximo, que é fevereiro. Então, ele vai pegar janeiro mais fevereiro, que vai dar 4 milhões. E assim por diante. Ó. Em agosto, ele vai somar isso aqui ó, daqui para baixo, tá bom? Então, isso aqui é bem legal, consigo colocar isso, por exemplo, num gráfico de linha aqui, ou de coluna, tanto faz.
posso colocar, por exemplo, aqui, ó, a minha data no eixo X e esse meu acumulado no tempo no eixo Y. É que ele está fazendo linha a linha, né? Então ele vai me mostrar, ó, ele acumulando ao longo dos dias, tá bom? Então vou mudar a hierarquia que dá para ver melhor, não preocupa muito assim com o visual ainda, né? Você está me mostrando um aqui, isso aqui é sempre a soma dos demais, tá? A gente pode até colocar de faturamento aqui para a gente comparar a medida de faturamento, ó. Vou colocar ele como linha, por exemplo. A medida de faturamento aqui como linha, ou melhor, vou colocar essa aqui como linha e a de faturamento aqui como coluna. Então, olha que legal, você consegue ver que o faturamento mês a mês, ele vai alternando e o faturamento acumulado, ele vai sempre subindo, né? Aqui está em eixos diferentes, tá bom? Agora, beleza, acho que ficou claro, qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom, pessoal? Então, vou fazer o seguinte, como é que eu faço, então, para acumular o faturamento com os meus vendedores? Esse aqui não é tão óbvio quanto essa primeira, tá bom? Porque essa primeira eu só considero mesmo a minha data e pego tudo que está abaixo da data da linha que eu estou considerando, tá bom? Aqui no vendedor eu não consigo fazer, por exemplo, assim, o meu faturamento para o vendedor menor ou igual a Barney ou menor ou igual a Hugo. Eu não consigo fazer isso, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu preciso ver aqui no meu modelo se eu tenho alguma coluna que ela vai me dar uma ordenação, tá? Vou mostrar para vocês aqui nesse meu caso, ó, na tabela de vendedores, eu tenho uma coluna aqui que é o código do vendedor. Então eu vou utilizar esse código aqui para ordenar, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui, vou pegar aqui na minha coluna, na minha tabela de vendedores, o código do vendedor, vou colocar aqui nos valores, vou mudar aqui de contagem, vou colocar para mínimo, né, que ele vai pegar os valores mesmo, tá bom? E vou ordenar aqui para o vendedor, ó. Ordenar do menor para o maior. Então, do 1 ao 10 aqui. Agora o raciocínio fica um pouquinho parecido. O que eu vou fazer? Quando eu estiver aqui na Joana, eu vou somar todos os valores que são menores ou iguais a 4. Aí já é um raciocínio um pouco parecido com o da data, tá bom? O que não é tão óbvio é a gente pensar em como que a gente vai ordenar isso aqui, tá bom, pessoal? E a medida em si também fica um pouquinho diferente, e eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó. Vou criar uma medida, nova medida. Eu vou chamar de acumulado por vendedor, igual. Bom, de novo, vou abrir aqui uma Calculate. Eu quero acumular, nesse caso, né, a tabela de faturamento. E aqui na minha expressão de filtragem, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função filter. E a função filter, eu preciso passar para ela... a minha tabela vai ser a minha tabela de vendedores, mas eu não vou filtrar essa tabela, eu vou tirar o filtro dela, né? Vou colocar uma função all vendedores, e agora o raciocínio é similar ao anterior. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou considerar o meu código do vendedor menor ou igual. Nesse caso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o código do vendedor com a linha que eu tô considerando. Então, como é que eu posso fazer isso aqui nesse caso? Eu posso usar a função selectedValue, né? Que aí ele vai comparar, quando o código do vendedor for menor ou igual ao selectedValue do código do vendedor, se eu tiver aqui na linha da Joana, o selectedValue vai ser o 4, tá bom? Quando eu tiver na linha do Barney, vai ser o 7. E aí ele vai comparar, o código, ele vai fazer esse cálculo para todos os códigos abaixo desse código selecionado. Então, vai pegar todas essas linhas aqui, tá bom? Então, ó, selected value do código do vendedor.
fecho os parênteses, dou um Enter, acumulado por vendedor, prontinho, fiz esse acúmulo também, a gente vê que o resultado final é o mesmo, né? Mas o que ele fez aqui? Pegou, né? Então, o que ele está me dizendo aqui nessa linha? Ele vai pegar o faturamento para todos os valores menores ou iguais ao código do vendedor selecionado. Nesse caso é 1, então só tem o igual. Quando eu estou aqui no 4, ele vai pegar os valores para o código de vendedor menor, todos os códigos de vendedor menor ou igual ao 4. Então ele vai pegar 10 mil, 15 mil, 9 mil e 8 mil. E aqui eu tenho um acúmulo feito por vendedor, tá bom, pessoal? Isso é muito útil, por exemplo, para você utilizar com plano de contas, né? Se você estiver vendo, por exemplo, resultado de empresa, essas coisas, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aqui no comentário que a gente continua com esse assunto, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço e qualquer coisa é só chamar.